Muito boa noite, estamos de volta para esse segundo bloco. Sortearemos agora o nome dos candidatos e as perguntas, os temas que trataremos esta noite, mais precisamente, saúde, educação, segurança, infraestrutura, meio ambiente, cultura e esportes, desenvolvimento econômico, ação social, agricultura, juventude, turismo, transporte público. Vamos dar início ao segundo bloco. Vamos sortear primeiramente o candidato, que terá 3 minutos para discorrer sobre o tema. O candidato que vai discorrer sobre o primeiro tema será o senhor Clebel Cordeiro. Clebel vai falar sobre o tema Clebel vai falar sobre a juventude. Clebel, como o seu programa de governo poderia contribuir com a elevação da qualidade da formação de nossos jovens para viabilizar a inclusão produtiva deste especialmente em relação ao primeiro emprego? Respondendo essa pergunta, hoje nós temos mais de 200 estagiários na educação do município de Salgueiro, onde gera o primeiro emprego. Essas pessoas muito desenvolvidas, e hoje eu tenho até desses jovens que foram jovens aprendizes, jovens que hoje são secretários do município de Salgueiro, que foi estagiário e hoje é secretário. Isso é que é dar oportunidade aos jovens para que isso possa acontecer dentro do primeiro emprego. Não só estagiar, mas também abrir o campo de trabalho. Dizer que o mercado, está o secretariado de administração do governo, ela foi estagiária daí. A média de idade hoje do nosso secretariado é de 34 anos, não tem ninguém mais velho do que isso, são pessoas tudo novas, onde nós abrimos um governo com bastante experiência, com bastante juventude, com bastante troca de experiências. É isso que nós procuramos fazer dentro do governo Clebel e doutor Chico, que é desenvolver essa juventude cada vez mais, que é a nossa, acho que a nossa maior virtude é olhar para a juventude. Consegui a Univasf através de Mendonça Filho, que muitos dizem que eu trouxe, não me interessa. O município de Salgueiro hoje tem a maior campus de universidade, que se chama Univasf, onde vai gerar muitos empregos para o nosso município, onde vai ter seus filhos se formando dentro da própria cidade, a qualificação desses jovens dentro do nosso município. Então, isso é o interesse, ver crescer pela educação, cada vez mais os nossos jovens. Isso eu fiz. A criação do selo amigo, o governo para as empresas, para se gerar o primeiro emprego. É esse selo que nós temos que criar, juntamente com as empresas, tentar negociar com as empresas, para que possa gerar o primeiro emprego, para que possa ter descontos no seu IPTU, no seu ISS, para que possa gerar mais emprego para essa juventude. A garantia do senador Fernando Bezerra Coelho, ele nos deu o campus de construção, que é esse tão sonhado, a plataforma modal. Ele nos garantiu que ia abrir esse campus em Salgueiro. Isso vai trazer mais desenvolvimento para Salgueiro. Então, eu quero dizer aqui que o nosso primeiro emprego está passando por isso, por as grandes empresas, pelos grandes empresários, onde nós estamos trazendo mais 2 mercados grandes para o município de Salgueiro, o Pajeú e o Novo Atacarejo, que já estão com seus terrenos comprados, para que possa gerar mais emprego dentro do município, onde pode ter mais saúde, mais juventude para essa galera toda nova. Muito obrigada. Iremos para a segunda pergunta e o segundo candidato sorteado. E o candidato que vai fazer uso da palavra agora será o senhor Nemédio, que irá falar sobre saúde. Candidato Nemédio, o que o senhor pretende fazer para melhorar
à saúde na cidade de Salgueiro. Boa noite a todos vocês. Vamos falar um pouco da saúde e vamos falar um pouco também do debate que vai se iniciar agora, porque eu pensei que o debate era entre prefeitos, mas vamos continuar. Nós temos um programa, Melhor em Casa. Esse programa Melhor em Casa, eu consegui no Ministério da Saúde, quando eu era vereador. Esse programa, eu apresentei ele na Câmara, e recebi um e-mail do Ministério Público, recebi um e-mail do Ministério da Saúde, onde ele dizia que o vereador não tinha autonomia suficiente para trazer esse programa para Salgueiro. Teria que ser pedido pelo prefeito. Assim eu apresentei pela Câmara, foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Salgueiro, e esse pedido não foi feito. E nesse momento, a gente perdeu o programa Melhor em Casa, que é tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Esse programa ele é custeado todo pelo governo federal, nenhuma despesa para o município. O tipo 1 é um acompanhamento médico, ou fisioterapeuta, ou então um enfermeiro, onde ele vai uma vez por semana na casa do paciente. O tipo 2, uma vez por mês, e tem até o caso tipo 3, que às vezes é um dia sim, um dia não. Esse é o programa que está no plano de governo de Márcio Nemédio, onde a gente vai brigar para trazer esse plano para poder enaltecer a saúde do nosso povo. Quantas pessoas não estão em casa, que às vezes não podem, uma pessoa que levou uma queda de moto, está ali no enfermo, é só ele e a esposa, não tem quem ajude, tem que colocar num carro para levar ou para o postinho de saúde, ou então para um hospital. Então esse plano que está no nosso plano de governo, esse projeto, ele é muito importante para o nosso município. Tem outro que também é semelhante, só que ele pode ser feito pelo município, que é o remédio em casa, que acompanha essas pessoas que estão em casa com enfermo, que não tem a disponibilidade de ir para um postinho de saúde e pegar a medicação, e muitas vezes, principalmente agora, não tem a medicação no postinho, quase direto é reclamação das pessoas, que falta o médico, falta a medicação, até o profissional lá no postinho. Por que é que o nosso plano de governo já fala em licitar o médico antecipado? Para que no final do ano tenha as férias dos médicos, e ninguém faz isso. Sempre os prefeitos que aí passam, deixam para tirar essas férias dos médicos em cima. Aí quando o paciente chega no postinho, eles dizem, o médico está de férias, porque não tiveram competência suficiente para antecipar esse processo licitatório, ou então a contratação do profissional da saúde. O que nós já vimos muito, foi licitação de medicação com o tempo de validade vencida. Nós agradecemos ao candidato Nemédio, e agora vamos para o sorteio do terceiro candidato. O terceiro candidato, Paulo Afonso. Paulo Afonso vai falar sobre meio ambiente. Candidato Paulo, meio ambiente. A criação de áreas verdes é uma necessidade que poderá contribuir com a amenização do clima, como também para melhorar o paisagismo da cidade. Como o seu plano de governo contempla essa questão? Lançar o projeto Reflorescer. Porque o que nós observamos em Salgueiro é a destruição de praças que estavam edificadas em perfeito estado de conservação e tornando em calçadões. Então, o projeto Reflorescer é arborizar, refrescar a cidade. E quando se trata de meio ambiente, nós temos que humanizar o açude velho, o açude novo, que são dois focos de doenças endêmicas, e ali revitalizar com arborização, com iluminação, com estação de tratamento na represa, para que possa transformar a água poluída em água tratada e possa servir para o projeto Reflorescer e para alimentar o Riacho Salgueiro, para atender também a agricultura familiar. Então, a questão de arborização é importante, não só na zona urbana, mas também um programa através de cooperativas, de associação, para que as pessoas arborizem
as suas propriedades com plantas leguminosas que tenham possa conviver com a seca, que tenha um teor elevado de proteína, que tenha sombra para os animais e que as nossas propriedades rurais estão se tornando desertos. Então é preciso que todos nós possamos também elaborar projetos e encaminhar esses projetos junto ao governo federal, junto ao governo estadual, no sentido da questão do meio ambiente. Nós observamos hoje em Salgueiro os esgotos a céu aberto na Coab. Os canais que era para água fluvial são focos de doenças endêmicas, da chikungunya, são focos da dengue hemorrágica, da dengue. Então é preciso combater o meio ambiente, isso é uma agressão ao meio ambiente. É preciso haver um processo de arborização nos bairros periféricos. Quando tivermos água, que vamos ter água se Deus quiser, nós vamos, para que possa lançar não só o projeto Reflorescer, mas um projeto de frutas nos quintais dos bairros periféricos, para arborizar a nossa cidade, para que a nossa cidade tenha um clima bucólico, se torne uma cidade saudável. Salgueiro hoje está pobre de arborização. Quando fui prefeito, lancei o projeto Reflorescer, lancei na data, lembro-me como se fosse hoje, no dia 7 de setembro. Plantamos mais de 5.000 mudas ornamentais e mais de 5.000 mudas distribuímos frutíferas. Hoje vocês observem que a Coab hoje é uma cidade arborizada, mas infelizmente houve a destruição. Vamos ouvir agora o quarto candidato. Nesse momento vamos ouvir o quarto candidato que irá falar. Vamos ouvir Cacau, que vai falar sobre o tema Cultura e Esportes. Candidato Cacau, quais ações serão implantadas em seu governo para melhor benefício desses setores? Ainda bem que eu sou do PT, né? No governo do presidente Lula, ele lançou um programa que era Ponto de Cultura. E depois a presidente Dilma lançou o que a gente chama de CAI, que se encontra fechado aí na Coab. O que é o CAI? É um centro de arte e esporte unificado. Então, minha gente, esse CAI, ele iria possibilitar à juventude, né, o acesso à inclusão digital, o acesso a esporte, o acesso à cultura, o acesso à biblioteca, o acesso, né, a cinema, a arte, toda a diversidade e tudo para se contemplar a juventude, né? Então, a primeira coisa que a gente faria, né, a primeira não, diga a segunda, porque a primeira, honestamente, seria instalar um conselho de desenvolvimento, né, municipal. Esse era fundamental para realmente planejar a política pública, não é? E, naturalmente, o conselho constituído com o governo, com o legislativo e com a sociedade civil. Então, aí, segundo, aí sim, aí seria resgatar o CAI, resgatar o outro centro de cultura, né? E também o ginásio poliesportivo. Então, essa tríade, a gente já se daria por satisfeito, né, em reativar. Mas também, como o nosso programa de governo, as coisas se interligam, né, a gente também teria para a cultura, né, a questão da educação também. Né, a questão da educação que perpassa pela educação, pela saúde. Então, minha gente, nós teríamos a humildade, né, dentro de formar o Conselho de Cultura, né, que não existe na cidade, para planejar também a cultura. E aí não basta só ter o conselho, né, porque muitas vezes você tem a vontade, mas você não tem os recursos. Então seria necessariamente mandar o poder legislativo, a lei, para criar o Fundo de Cultura. E aí a cultura, como é diversa, a gente fazer o inventário das nossas potencialidades, e aí, com muita tranquilidade, contemplando os artesãos, contemplando os fazedores da cultura, a gente realmente colocar Salgueiro no patamar que ele merece.
ainda o direito de uso do candidato Cacau. Teremos ainda 21 minutos do seu tempo. Eu me dou por satisfeito. Segundos, perdão. Vamos agora ouvir nesse segundo bloco, lembrando que teremos ainda mais 2 blocos, totalizando 4 desse nosso debate, e vamos ouvir agora o candidato Marcones, quinto e último candidato desse segundo bloco. Marcones vai discorrer sobre a educação. Como o senhor está disposto a alavancar a educação na nossa cidade, candidato? Educação é a política transformadora da sociedade. Nenhuma sociedade no mundo ela se desenvolve sem não ter a educação sedimentada. Então, na nossa época, a gente conseguiu universalizar a educação de 4 anos. Salgueiro precisa. Ainda bem que todos estão aqui presentes, né? Que bom.